razão obscura pela qual os demônios pediram a Jesus pelos porcos. Por que os demônios pediram a Jesus para enviá-los aos porcos? O encontro inicial entre Jesus e Satanás resultou na vitória de Jesus sobre as tentações, como relatado em Mateus 4, 1-11. Ele prosseguiu afirmando sua autoridade sobre dois dos principais domínios de Satanás: o domínio espiritual, ao ordenar demônios, Mateus 8, 28, 34, e sobre a doença, ao curar um paralítico, Mateus 9, 1, 8. Após acalmar a tempestade, Jesus e seus discípulos viajaram pelo mar da Galileia. O incidente subsequente, detalhado em Mateus 8, 28, 34, foca exclusivamente em Jesus. Ao chegar ao outro lado, na região dos Gadarenos, Jesus encontrou dois homens endemoniados, emergindo dos túmulos. Eles eram tão violentos que ninguém se atrevia a passar por ali. Os demônios gritaram: "Que tens tu conosco, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo." Nas proximidades, um grande rebanho de porcos estava pastando. Os demônios imploraram a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos para o rebanho de porcos." Jesus atendeu ao pedido deles, e os demônios entraram nos porcos, fazendo com que corressem para um precipício e se afogassem no lago. Os pastores de porcos fugiram para a cidade, contando o que aconteceu com os endemoniados. Isso levou toda a cidade a sair e encontrar Jesus, embora alguns lhe pedissem para deixar a região. Mateus enfatiza a importância de Jesus ao responder à pergunta exasperada: "Que tipo de homem é este?" Jesus e o grupo chegaram ao outro lado, na região dos Gadarenos, agora na Decápole, um território predominantemente gentio. Esse cenário explica a presença de porcos, considerados impuros pelos judeus. Em Marcos 5, 1, 20 e Lucas 8, 26, 39, Jesus encontra dois homens endemoniados da região dos Gadarenos com resultados semelhantes. Ao encontrar Jesus, as pessoas viram o homem que havia sido possuído por uma legião de demônios sentado ali, vestido e em seu juízo perfeito, e ficaram com medo. Aqueles que testemunharam isso contaram aos outros o que aconteceu com o endemoniado e também falaram sobre o incidente com os porcos. Consequentemente, as pessoas começaram a suplicar a Jesus que deixasse sua região. Enquanto Jesus estava embarcando no barco, o homem que antes estava possuído pelos demônios implorou para ir com ele. No entanto, Jesus instruiu-o a voltar para casa, para o seu próprio povo, e compartilhar quanto o Senhor havia feito por ele e como ele havia sido mostrado misericórdia. Então o homem partiu e começou a espalhar as notícias na Decápole sobre o que Jesus havia feito por ele, deixando todos os que ouviram espantados. Grandes multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão seguiram Jesus. A situação era perigosa, porque os dois homens endemoniados eram tão violentos que ninguém se atrevia a passar por ali. Eles eram notórios e temidos pelo público. Os demônios, assim como Satanás, reconheceram rapidamente o status de Jesus como o Filho de Deus, como narrado em Mateus 4, 3, 6. Este título eventualmente seria usado pelos discípulos à medida que compreendiam sua singularidade como aquele revelado pelo Pai para ser seu amado Filho, como declarado em Mateus 16, 16, Mateus 14, 33, Mateus 3, 17 e Mateus 17, 5. No entanto, os demônios, apesar de conhecerem Jesus, nutriam ódio por ele, refletindo sua natureza demoníaca. A pergunta feita pelos demônios a Jesus pode ser interpretada como tanto severa quanto reconhecedora, dependendo do contexto. Em Marcos 1:4, ela é apresentada com medo e ódio. O título, Filho de Deus, provavelmente carrega seu significado mais completo aqui, significando que os demônios reconheceram Jesus não apenas por seu poder, mas também por sua divina pessoa, como o Messias, o Filho de Deus.
A pergunta subsequente sugere que as forças demoníacas enfrentarão tormento eterno e rejeição, como mencionado em Judas 6. Ao fazer esta pergunta, eles reconhecem Jesus como aquele que executará este julgamento no tempo designado, afirmando o pleno significado do título Filho de Deus. A limitação da atividade deles por Jesus antes do tempo designado indica que a expulsão de demônios por Jesus sinalizava a aproximação do reino. Esses demônios pareciam estar cientes de um tempo predeterminado para o julgamento das forças de Satanás, antecipando a chegada eventual do reino e a invasão e conquista dos redutos de Satanás. Apesar de o julgamento final aguardar o retorno glorioso de Jesus, os demônios imploraram a Jesus para aceitar sua proposta, o que ele fez após receber permissão. Ao entrar no rebanho de porcos, os demônios causaram um caos, levando-os a um precipício para o mar da Galileia. Ironicamente, a tentativa dos demônios de evitar o castigo eterno levou à sua própria destruição. A destruição de seus hospedeiros terrenos não deu a Jesus motivo para recusar a proposta dos demônios, pois serviu aos seus propósitos. Primeiro, resultou na libertação dos homens dos demônios. Segundo, como os porcos eram considerados criaturas impuras na tradição judaica, eles eram um emblema apropriado e um refúgio seguro para os demônios. Terceiro, aceitar sua proposta não alterou o destino final dos demônios no dia do julgamento. Portanto, Jesus aceitou sua proposta, pois os demônios estavam essencialmente realizando seu trabalho por ele. Importante ressaltar que Jesus não pecou ao aceitar a sugestão dos demônios. Pelo contrário, o encontro de Jesus com Satanás no deserto foi fundamentalmente diferente. Ceder às demandas de Satanás levaria Jesus à desobediência. Consequentemente, Jesus repreendeu Satanás com escrituras e recusou-se a ceder às suas exigências. Essa distinção reside no fato de que a petição dos demônios em Mateus 8 não levou Jesus ao pecado, enquanto as demandas de Satanás sobre Jesus tinham como objetivo levá-lo ao pecado. Os demônios imploraram para serem enviados a um rebanho de porcos próximo, o que não seria objeto de objeção para os judeus, que consideravam porcos e demônios da mesma ordem. Jesus havia alertado seus discípulos para não lançarem pérolas aos porcos, Mateus 7,6. No entanto, como a margem leste do Mar da Galileia era uma área gentílica, esses não eram rebanhos selvagens, mas porcos criados para o mercado. Seus proprietários teriam ficado arrasados com a perda de um rebanho tão grande, estimado em cerca de 2.000 por Marcos 5,3. O pedido dos demônios para entrar nos porcos tinha um propósito mortal adicional. Demônios são conhecidos por infligir danos e agonia à criação de Deus e fazer de tudo para alimentar a hostilidade contra Jesus e sua invasão ao reduto de Satanás. A destruição dos porcos levou os gentios da região a pedirem a Jesus para partir. Mateus 8,34. Essa resposta reflete um triste comentário sobre a perversão de seus valores, pois esperaríamos que eles se alegrassem com uma vitória sobre os demônios de Satanás. No entanto, como um comentarista afirmou ao longo dos séculos, o mundo rejeita Jesus porque prefere porcos. Jesus não destruiu os demônios. Em vez disso, permitiu que o mal seguisse seu curso neste mundo, até o dia em que tudo será corrigido. O resultado do exorcismo não é mencionado em Mateus, mas Marcos e Lucas observam que o homem endemoniado dos Gadarenos implorou para se juntar a Jesus. No entanto, Jesus instruiu-o a ir para casa e contar à sua família e amigos quanto Deus havia feito por ele. Lucas 8:38-39, Marcos 5:18-19. Esse seguidor gentílico de Jesus seria um pescador de homens entre seu próprio povo. No entanto, a perda do rebanho tornou-se um meio de expor os verdadeiros valores das pessoas da região.
Eles preferiram os porcos às pessoas e os porcos ao Salvador. Mateus 8,34. Este versículo revela o caráter pecaminoso da humanidade. Quando os pastores relataram o que aconteceu aos habitantes da cidade próxima, toda a comunidade ficou enfurecida com Jesus. Seu principal problema era o possível declínio econômico e a perda de negócios. Eles estavam mais preocupados com seu bem-estar econômico do que com sua saúde espiritual. Quando viram Jesus se aproximando da cidade, pediram-lhe para sair. Infelizmente, eram culpados por priorizar a riqueza material sobre questões espirituais. O desfecho da história tem um significado profundo, lembrando-nos mais uma vez que o ministério de Jesus se estende muito além dos limites da comunidade judaica, prenunciando sua missão aos gentios. Serve como um lembrete comovente de que a oposição a Jesus não está confinada a um grupo. Ela transcende fronteiras raciais e culturais. Refletir sobre nossa inclinação para nos apegarmos ao pecado e resistirmos à purificação de Deus, especialmente quando isso ameaça nossos confortos ou segurança financeira, nos toca profundamente. Tornamo-nos demasiado familiares com a sombra do pecado, muitas vezes fechando os olhos para a possibilidade de Deus removê-lo, especialmente se isso significar sacrificar nossos prazeres percebidos ou renda. No entanto, se apegar ao pecado é uma das coisas mais tóxicas que podemos fazer, envenenando nossas almas e nos distanciando do amor e da graça de Deus. A história dos gadarenos, que valorizavam sua economia baseada em porcos sobre a presença e o poder de Jesus, ecoa um tema recorrente ao longo das Escrituras. Vez após vez, as pessoas escolhem interesses mundanos sobre retidão espiritual, priorizando o ganho material sobre a obediência à vontade de Deus. Em Romanos 12:1-2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a passar por uma transformação espiritual, alinhando nossos corações e mentes com a vontade de Deus. Essa transformação requer que confrontemos nossa resistência ao pecado e abracemos a verdade do amor e da salvação de Deus, que não conhece limites. O ministério de Jesus, alcançando os gentios, destaca a natureza universal da graça de Deus, derrubando barreiras de raça e cultura. A narrativa em Mateus nos desafia a examinar nossas próprias vidas, prioridades e lealdades, instando-nos a realinhá-las com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. A salvação e a verdade de Deus estão abertas a todos, mas o verdadeiro obstáculo reside em nossa relutância em abandonar o pecado e abraçar plenamente Cristo. Como seguidores de Cristo, somos chamados à introspecção, a confrontar as barreiras dentro de nós mesmos que impedem nosso relacionamento com Deus. Então vamos refletir. Quando você sentiu pela primeira vez a presença de Deus em sua vida? Compartilhe seus pensamentos abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você enquanto você mergulha mais profundamente em seu amor e graça.